Estamos começando a nossa primeira resenha com propósito. Estamos aqui com o mestre em psicologia, Adilson Avis. Hoje vamos estar falando sobre ansiedade e depressão. Adilson, muito obrigado pela sua participação em nosso canal. Seja muito bem-vindo aqui. Espero aprender muito com você. Sei que o seu tempo é precioso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Fico muito feliz de estar aqui participando desse pontapé inicial, vamos dizer assim, nessa primeira resenha que você está produzindo. E para mim é uma honra estar aqui, poder responder e compartilhar aquilo que de proveito possa contribuir para todos. A honra é toda minha, Adilson. Adilson, eu queria começar com uma pergunta. Da onde surgiu a ideia de tu ir para psicologia? Qual foi o pontapé inicial aí? Legal. Então, desde criança, eu sempre tinha essa predisposição de estar ligado com as pessoas, né? Eu costumo dizer que eu aprendi duas coisas com o meu pai. Meu pai não teve muito tempo de estar comigo, mas um dos conselhos que ele me deu na vida, eu até costumo brincar que o meu pai não leu Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, mas ele me ensinou, antes de eu ler o Pequeno Príncipe, uma fala dele. Ele falou que eu não deveria brincar com o sentimento das pessoas, que todas as pessoas pelas quais eu conquistasse eu tinha que fazer valer isso. E eu, desde criança, sempre valorizei os sentimentos das pessoas, as expressões das pessoas. Então eu tinha um sonho de ser médico, né? A gente escutava, o que você quer ser quando crescer? E eu queria ser médico psiquiatra, né? E hoje, até brinco que na época quando eu fiz lá todo aquele esquema de processo seletivo para o vestibular, na minha época eu tinha 2 dias, era um final de semana inteiro que você fazia sábado e domingo. E obviamente que a gente não tinha condições de entrar minha família não tinha condições de me bancar na faculdade de medicina. E eu então resolvi fazer psicologia. Até tinha pensado na época, eu vi errado a mensalidade, pensei, eu vou fazer vestibular, se passou eu vou. E aí, resumindo a história, eu passei no vestibular, comecei a fazer o curso de psicologia. E na época tinha uma rixa, né? Tinha uma rixa entre psiquiatria e psicologia. E o pessoal ficava pegando no pé de quem ia fazer psicologia era o médico psiquiatra frustrado. Bem, eu tenho muitos médicos psiquiatras amigos. E eu costumo dizer que ainda bem que eu fui fazer psicologia, porque as pessoas que me procuram em psicoterapia querem realmente fazer terapia, não vão me procurar só por uma receita médica. Muitos psiquiatras acabam se frustrando por conta disso. Muitos pacientes vão por conta de receita médica. E eu acabei me desenvolvendo na psicologia, sou psicólogo clínico, então já veio desde criança nesse interesse que eu tinha pelas pessoas. E hoje eu me sinto muito feliz, muito satisfeito com a profissão de psicólogo, porque eu estou acompanhando as pessoas naquilo que eu já vinha percebendo desde criança, né? Então foi na verdade uma realização. Que legal! Mas assim, sempre foi psicólogo ou teve uma outra profissão antes de ser psicólogo? Na verdade engraçado, porque antes de eu fazer psicologia, eu comecei no curso já tarde, com 27 anos. Na verdade não me arrependi um pouco. Eu até costumo brincar com os meus alunos quando tem alunos que vão fazer psicologia lá com seus 40, 50, 60 anos. Sim. E eles ficam assim apreensivos, olha professor, pega leve. E eu não pego leve não, porque esse pessoal que vem com mais idade já vem com uma carga de vida, né? Vem com uma bagagem, então é um pessoal que rende mais. Eu tive essa oportunidade de começar o curso com 27 anos, mas antes disso eu fiz um curso técnico eletromecânica, que serviu só para fazer a instalação da minha casa. Mas depois eu acabei usando isso para o laboratório de anatomia, né? Então potencial de ação e aquela condução elétrica dos neurônios eu tirei de letra, né? Sim. Mas eu tenho um curso técnico em eletromecânica e eu também, por conta de toda uma tendência religiosa da minha família, fiz um curso médio em teologia também. Então teve essas duas formações antes, mas depois eu me engrenei na psicologia e aí... Então estamos falando com um teólogo e um psicólogo. Então, que legal, show de bola. Mas Adilson, qual é a diferença entre ansiedade e depressão? Na verdade, a gente precisaria aqui de um tempo, de umas 8 horas para falar sobre isso. É um assunto grande, né? Mas é uma pergunta extremamente importante, porque acaba em alguns momentos
havendo até uma certa confusão, né? Então, o que eu poderia dizer com relação à depressão e à ansiedade para diferenciar isso? A depressão, de uma certa forma, ela tem pelo menos 3 explicações, vamos dizer assim, né? Então, tem pessoas que desenvolvem depressão por uma questão orgânica, né? Então, a pessoa tem lá uma baixa serotonina e noradrenalina, então ela acaba tendo uma alteração de humor. Então, essa pessoa que tem, de uma certa forma, uma baixa produção de neurotransmissor, ela toma um medicamento e melhora, um antidepressivo automaticamente melhora, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que entram num processo depressivo, depois eu vou te falar alguns critérios diagnósticos do DSM, e tomam um remédio e não resolve. Muitos pacientes dizem assim, estou tomando medicamento e troca medicamento e não resolve o medicamento. Aí a gente vai para uma segunda explicação, que pode ser uma perspectiva psicológica, né? A pessoa teve algum tipo de situação na vida, em algum momento, e ela desenvolveu algum tipo de pensamentos, crenças, que acabaram levando ela no processo depressivo por conta de uma questão psicológica da vida dela. Então ela vai para a psicoterapia e ela responde rápido, vamos dizer assim, né? Mas tem pacientes que não respondem nem com medicamentos nem com psicoterapia, mas continuam depressivos. Sim. Então a gente chama de depressão situacional, né? Tá tudo bem com a pessoa, ela tem um problema conjugal, né? Acaba se separando do marido, da esposa, ela entra no processo depressivo, não sai, volta com o marido, melhora instantaneamente. Ela está trabalhando, né? Tá tudo certo com ela, e aí ela foi demitida, entra no processo depressivo, toma medicamento, não resolve, faz terapia, não adianta. Não resolve. Então, se o terapeuta não entende que aquilo ali é uma situação específica e que desencadeia nela, por exemplo, uma falta de repertório para frustração, não vai adiantar os processos terapêuticos se não entender aquela relação com a situação. Em muitos casos acontece da pessoa melhorar consideravelmente, tá? Saiu do emprego, voltou, olha, muito obrigado, tá? Não preciso de terapia, e aí, depois de 6 meses, 1 ano, quando sai do emprego, ela volta, porque ela entra no processo terapêutico. Sim. Entra no processo depressivo. Então, o que é a depressão? A depressão, ela e aí é importante porque eu diferenciaria depressão de tristeza. Hoje é muito complicado, né? As pessoas entram num processo de tristeza e está depressivo. E aí não, né? A depressão ela tem que ocorrer no mínimo 2 semanas todos os dias, com esses sintomas que eu vou dizer. Então a pessoa deve ter isolamento social, ela não tem vontade de conversar com as pessoas, então ela fica isolada em casa. Sim. Ela tem alteração de peso, ou ela ganha peso ou perde peso sem estar fazendo nenhum tipo de regime. Né? Ela tem descuidado pessoal, não tem vontade de tomar banho, de fazer a barba, lavar o cabelo, não é mais vaidosa, não se veste bem. Né? Ela tem pensamentos negativos, depreciativos com relação a ela mesma, né? Baixa autoestima. Isso todos os dias durante 2 semanas? Todos os dias durante 2 semanas. Então, se a pessoa não reage durante 2 semanas, ela entra no diagnóstico de depressão. Sim. Mas se isso acontece um dia, acontece 2, no outro dia a pessoa está animada e tal, a gente não entende que é uma depressão necessariamente com um diagnóstico. Ela pode estar passando por uma situação na vida que possa causar uma tristeza. Porque todo mundo também, as pessoas são seres humanos, né? Um dia tu tá feliz, outro dia pode estar triste, não, né? Exatamente. É normal isso, né? Você tem perdas na vida, então Sim. Viver com esse processo de perda, que é você lidar com tristeza, está todos nós. O problema é que muitas pessoas não entendem isso, e aí você escuta aquilo lá, não, bola pra frente, esquece isso, né? Não, olha pra frente e tal. Você precisa lidar com as suas perdas. Às vezes tem que viver, né, o luto ali da perda. Às vezes perdeu o marido ou perdeu o emprego, né? Acho que deve viver o luto aquele tempo, mas daqui a pouco é bola pra frente. Só que acho que as pessoas acabam entrando naquilo e não conseguem sair desse fundo do poço, né? O que acontece muitas vezes é quando a pessoa não consegue, não é que não consegue, ela ignora aquela perda, né? Perdeu alguém, morreu, ela não, tem que trabalhar, tem que dar conta da minha vida, terminou o relacionamento, não, bola pra frente, tal, não sei o quê. E esse sentimento, né, ele pode se transformar em uma energia acumulada e ela vai descambar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E aí você não entende muitas vezes que aquilo que era para você processar naquela época agora vai vir com uma força total, porque você acumula todos os sentimentos sem vivenciar eles naquele momento. Ou seja, não resolveu o problema agora, ele vai vir com mais força no futuro. É bem provável. Isso. Que é um exemplo típico, né? Você pega uma geração hoje que está nos seus 40, 50 anos, a gente escuta muito isso, né?
na minha época eu não tinha tempo para ter depressão e nem ansiedade. Sim. Ok, a pessoa levantava de manhã cedo, trabalhava o dia inteiro, ela pensava em comprar coisas, ela pensava na aposentadoria. Mas você já parou, Thiago, para pensar que hoje as pessoas com 40, 50, 60 anos que deveriam estar curtindo a sua aposentadoria, deveriam estar curtindo todo aquilo que ela conquistou a vida inteira, agora que elas estão desenvolvendo depressão? Sim, e ansiedade? É verdade. Boa parte das pessoas que às vezes eu conheço estão vivendo esse processo depressivo aos seus 40 e poucos anos, justamente quando já tem sua casa, seu carro, o filho já às vezes até foi embora, se casaram, foi embora de casa, né? Mas a pessoa, eu entendia que quando acontecia isso, era uma depressão tipo, meus filhos foram embora de casa, agora eu não sirvo mais para nada. Mas vendo dessa outra forma aí, realmente, né, era um problema de certo que não resolveu no ano passado. Porque, querendo ou não, essa é uma estratégia eficaz, né? A gente chama isso de distração mental, ela não resolve. Sim. Então, por exemplo, se você está com ansiedade ou você está deprimido, então o que nós psicólogos aconselhamos? Vai fazer uma atividade comportamental. Se você fizer algo comportamental que não precisa desenvolver aspectos intelectuais e cognitivos, você faz uma distração. Então essa geração que não tinha tempo para ficar deprimido e ansioso, elas distraíam com o trabalho. Sim. Você trabalhava e automaticamente conseguia as suas coisas. Agora essas pessoas não estão trabalhando, não estão se entretendo com algumas coisas e aí vem à tona aquilo que eles deveriam resolver em algum momento. Eu sempre digo, eu uso uma alegoria, né? Vai chegar um momento na nossa vida, de cada um de nós, que você vai bater na porta de você mesmo e fazer assim: Thiago, está na hora da gente conversar. Adilson, está na hora da gente conversar. Rapaz, e essa conta é cara, né? E pode ser com 17, com 30, com 60, com 70 anos, em algum momento vai chegar esse momento que você vai ter que conversar com você mesmo. E se você não entender você, e isso é um outro ponto para a gente discutir em algum outro momento, nós não somos levados a entender a nós mesmos. A nossa cultura faz com que nós olhemos para os outros. E dificilmente a gente entende as nossas questões. Tu quer dizer, a gente olha para os outros, para o erro do outro? Em todos os sentidos. Por exemplo, vamos pegar a cultura feminina, a mulher. Sim. A mulher, ela nasce e ela já aprende a cuidar dos outros. Se é a irmã mais nova, ela cuida dos irmãos mais velhos. A irmã mais velha, ela cuida dos irmãos mais novos, ela cuida da casa, ela cuida da mãe, ela cuida do pai. Sim, ela já é doutrinada a isso, né? Exatamente. Ela casa, ela tem filhos, ela tem marido, depois cuida dos netos. Então, automaticamente, quando que essa mulher vai olhar para ela? Quando ela vai entender ela? É verdade, né? Nunca tinha pensado dessa forma. E quando você nasce é a mesma coisa, porque se você é um irmão mais novo, você vai ficar olhando para o teu irmão mais velho, né? Pode ver os irmãos, um fica denunciando o outro, o outro fica dizendo aquilo, e aí nós cuidamos dos vizinhos, nós olhamos a aparência das pessoas e nós vamos levar a nossa vida toda olhando para os outros e dificilmente a gente entende a nós mesmos. Sim. Então a depressão, ela pode vir a partir de uma má compreensão ou de um ignorar a si mesmo com relação aos próprios sentimentos, às suas próprias crenças, a sua própria... Então, quando você perde as coisas, você entra no processo depressivo. Então, a depressão, a grosso modo, está interligado nessa questão de você compreender a forma como você vê as coisas. Agora, a ansiedade é diferente. A ansiedade, ela é um produto de uma questão inata, que todos nós nascemos, que é a capacidade de sentir medo. Sim. Só que todos nós temos medo, né? Exatamente, né? Todos nós nascemos com uma capacidade inata. Eu vou dizer, existe medo, e o medo é um sentimento primário, ou seja, existem dois tipos de sentimentos, o primário e o secundário. Primário, aqueles instintivos, medo, agressividade, nojo, sentimentos ou emoções secundárias, ciúme, inveja, empatia, amor, isso vem no convívio com as pessoas. O medo, ele é um sentimento primário. Só que veja bem, por que o medo existe numa constituição biológica? Porque nós vivemos muito tempo, há muitos e muitos anos, em um ambiente hostil. Aí não vamos muito longe. Há 50, 100 anos atrás, nossos antepassados estavam vivendo na área rural, né? Com condições, mesmo que tenham dinheiro, mas as condições eram uma condição de sofrimento. Sim. Você trabalhava fortemente, você não tinha uma casa muito confortável, né? Você tinha até... É uma coisa mais a grosso modo, né? Então, vamos fazer assim, não tinha... O medo servia justamente para te dar essa segurança de que você pode ser atacado por alguém, pode entrar um animal aqui. Então, o medo te servia
exclusivamente, essa é a função do medo, te serve para você salvaguardar a sua vida, para que você não seja uma presa fácil para o inimigo. Agora pensa hoje, nós vivemos numa sociedade extremamente segura. Sim. Deveria ser segura. Agora olha só, se nós não temos justificativa para sentir medo, a ansiedade ela assume esse papel. Porque a ansiedade é como se fosse um medo criado, ou seja, imaginado. Se não tem problema, a gente cria. Exatamente. Basicamente isso. Tem até uma anedota que a gente diz, aquilo que os olhos não veem, a ansiedade cria. Essa é ótima. É isso. Sim. Porque você cria um medo inexistente a partir da tua percepção relacionada àquilo que é falta de perigo, vamos dizer assim. Eu vejo às vezes assim por mim, às vezes tipo um problema que não aconteceu e a gente cria coisas que não existem, né? E que raramente vai acontecer aquilo que a gente está pensando, só com relação ao medo, né? E às vezes a pessoa sofre por uma coisa que ainda não aconteceu e a pessoa sofre mesmo, né? Que aos ponto de não aguentar mais. E a questão é que nós não estamos preparados para lidar com a ansiedade, porque a ansiedade ela é de ordem imaginária. Se você for pedir para alguém explicar para você o porquê ela sente medo, por que ela não consegue dormir de noite, por que ela acorda de madrugada pensando coisas negativas, por que ela tem ataque de pânico, ela não vai te explicar, ela não vai conseguir te explicar. Não vai saber dizer. E aí é muito difícil porque as pessoas elas se sentem incompreendidas. Né? E na maioria das vezes são até coisas assim meio triviais do cotidiano que as outras pessoas acabam ridicularizando. Sim, Né? a pessoa fala, meu Deus, tem medo de barato, mas tem pessoas que têm, né, um pavor, né, que passam mal de fato, né? E de repente eu, por exemplo, se eu ver uma barata, eu não dou bola. Mas tem pessoas que sofrem muito pelo aquilo e isso está muito ligado com a imaginação dela, é isso que tu está querendo dizer? Isso, porque em nível psicológico ou imaginário, você potencializa aquilo que para você é algo implicante, né? Que é uma experiência subjetiva. Você pode passar por uma situação, 10 pessoas estão numa mesma situação, por exemplo, um acidente de ônibus. Né? As 10 pessoas têm uma reação diferente com aquele acidente. Uma pode desenvolver estresse pós-trauma, por exemplo. E aí a questão da ansiedade não é tão simples assim. Isso é importante para as pessoas que estão escutando a gente, principalmente do senso comum. Existem transtornos de ansiedade. E o ataque de pânico, que a gente diz, as pessoas do senso comum entendem como crise de ansiedade, na verdade não nos diz nada. O ataque de pânico, a crise de ansiedade, é como se fosse o estopim de uma ansiedade que está acima do normal. Mas esse pânico pode vir por um estresse pós-trauma, pode vir por um transtorno de ansiedade generalizado, pode vir a partir de um transtorno obsessivo-compulsivo, pode vir a partir de uma agorafobia, né, que é o medo de você estar em lugares abertos ou com muitas pessoas, fobia social, né, fobias específicas. Então a ansiedade ela produz transtornos que são específicos que a maioria das pessoas não entende. E eu vou dizer para você que a maioria das pessoas, Thiago, elas acabam desenvolvendo estresse pós-trauma e não se dão conta. O estresse pós-trauma é uma reação que você adquire a partir de um evento que despertou em você uma forte emoção. Um choque. Pode ser qualquer coisa. Você foi apresentar um trabalho na faculdade, alguém criticou aquele trabalho. A partir disso você pode desenvolver um estresse pós-trauma. Caramba. Você foi conversar com o seu filho e o seu filho falou alguma coisa para você. Outro dia uma mãe chegou para mim e falou assim, olha, poxa vida disso, meu filho adolescente falou que eu sou a pior mãe do mundo. Um comentário de alguém pode despertar em você um estresse pós-traumático. E isso diz respeito a cada um especificamente. O problema é que as pessoas não se dão conta de que aquilo que foi um implicador para desenvolver um comportamento estereotipado a partir de um evento traumático não é para mim e você precisa lidar com isso. Sim, eu conheci uma pessoa que a irmã dela, ela se comparava muito com o corpo da irmã dela e um dia a irmã dela falou, nossa, como tu é magrinha e tu é mirrada, e isso causou um transtorno nela que ela não, quando ela se casou ela não conseguia tirar a roupa na frente do marido. Tiveram sérios problemas com isso aí no casamento. E tu vê, de uma simples fala que às vezes não afeta. Eu sou uma pessoa magra, então sempre escutei na escola, né, apelidos, né, mas não me causou trauma nenhum. E para essa pessoa, ela não conseguia tirar a roupa na frente do marido. É uma coisa assim, e ela com certeza não sabia explicar. Por isso que você me perguntou ali no começo, né, por que eu escolhi a psicologia.
Tiago, psicologia para mim é fantástica, ela me fascina a cada dia, sabe por quê? Porque não existe um padrão. Legal. Cada pessoa, ela se constitui de uma maneira única. Cada ser é único. Por isso que vai dizer assim, se a gente for hoje combater o bullying, mas o bullying ele não afeta todo mundo. Ele afeta algumas pessoas. Se você for parar para pensar assim, poxa vida, se você pegar o DSM, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele tem lá critérios diagnósticos. Todos os transtornos que você desenvolve na idade adulta, está dizendo lá que tem causa em abuso na infância. Então, se você pensar assim, olha, todos os traumas que as pessoas têm na idade adulta é porque elas foram abusadas na infância, não é via de regra. Porque tem pessoas que foram abusadas na infância que não desenvolveram transtornos. Sim. Pessoal, só querendo dizer para vocês que DSM é um livro, né, Adilson? Na verdade é um manual, né? É um manual que está ali, assim como o CID-10. Tem o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, e tem o DSM, que está na 5ª edição agora, Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, os psicólogos e psiquiatras usam o DSM como critério diagnóstico para as pessoas terem o seu diagnóstico. Eu tenho depressão, mas o que o DSM diz? Eu tenho transtorno de ansiedade, o que o DSM diz? Então, ele é o nosso manual para detectar os critérios para a gente, então, diagnosticar uma pessoa. Adilson, então, o que está querendo me dizer é que hoje uma pessoa adulta que sofreu um abuso na infância, ela é aquilo que fizeram com ela ou ela é aquilo que ela resolveu fazer com ela? Essa é uma ótima pergunta, Tiago, porque assim, quando a gente fala dessa forma, algumas pessoas podem estar pensando, mas, poxa vida, eu vivi tudo que eu vivi, sofrimentos, e isso, de uma certa forma, me trouxeram até aqui, com dificuldades ou não. O que eu falei para você, que me encanta na psicologia, é que não existem padrões, não existem estancamentos, não existem generalizações. Porque veja bem, vamos lá, existem duas visões de homem que a gente pode, visões de homem e de mundo que a gente fala, né? Uma visão determinista, por exemplo, que vai pautar uma ideia de que as pessoas elas são produtos da sua infância e adolescência. Sim. Tudo que aconteceu lá vai marcar a tua idade adulta. Então, se você teve um abuso, qualquer que seja, você pode se transformar numa pessoa ansiosa, você pode se transformar numa pessoa traumatizada, uma pessoa com estresse pós-trauma. E isso, na verdade, acaba acontecendo em alguns momentos. Sim. A pergunta como que eu vou lidar com isso? Eu tenho que arcar com essas consequências e lidar com um paliativo, vamos dizer assim, ou eu posso mudar essa história? No determinismo vai dizer que a tua história de vida vai te levar para uma situação a ponto de você lidar com isso, mas isso nunca vai sair de você. Tu vai conseguir ficar mais forte com isso que aconteceu, né? Você acaba em algum momento sempre marcando o passo, ou entrando em ciclos, porque essa é a sua história. E sabe o que a gente poderia abrir mais? Muitas pessoas acabam entendendo isso, culturalmente falando, na ideia determinista, que é como se você falasse assim para você, eu nasci nesse mundo para ser assim. Esse é o meu destino, essa é a minha sina. Tem algumas que até usam a expressão, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Eu nasci para ser essa pessoa, então aí ela entende que ela nasceu para ser professor, não nasceu para ser advogado, ela nasceu para ser isso, para não ser aquilo aí. Então essa visão determinista diz que antes de você nascer já existia escrito em algum lugar aquilo que você estaria passando. Então muitas pessoas aceitam isso de uma forma passiva. Eu tinha que passar por isso mesmo, então eu vou passar por isso, eu tenho que aceitar. A outra visão que a gente tem é uma visão dialética, que diz, não, peraí, em qualquer momento da sua vida, você pode escrever a tua história. Você pode mudar esse destino. Se existe um destino, é você que faz. Eu acho incrível isso. Eu acho que, tipo assim, a qualquer momento tu pode mudar e falar, não, a partir de agora eu sou outra pessoa. Claro que os teus erros do passado vai vir como consequência, né? Mas dá ali você falar, não, a partir de agora eu vou mudar, tu consegue mudar. Só que, claro, os erros que tu fez do passado vai vir. E aí entra o grande perigo, né? Existe uma frase muito impactante do Paul Sartre, que é um teórico existencialista, e que rege muito essa ideia dialética de você entender. O que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, não importa o que fizeram de você, tipo, o que aconteceu daqui para trás, ele pode explicar
a sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Sim. Mas ele vai dizer, o que realmente importa é o que você vai fazer daquilo que fizeram de você. Em outras palavras, não justifica você continuar assim. Sim, é que muitas pessoas sofrem traumas e daquele trauma pega a sua bandeira e fala, não, eu vou me tornar incrível por causa disso que aconteceu, dessa coisa ruim que aconteceu comigo. E outras pessoas acontece uma coisa ruim com ela e ela fala, não, eu não sou ninguém mesmo. Por exemplo, assim, ó, a pessoa chama, tu é gordinha, né? E a pessoa dói tanto aquilo, mas essa palavra tipo, demorou 3 segundos, tu é gordinha. Só que a pessoa já faz 20 anos que ela não esquece disso. Né? Então eu acho assim que ela se magoa mais, não estou diminuindo a pessoa que falou isso pra ela, né? Xingar a pessoa, mas a pessoa desferiu uma palavra dela por 3 segundos e ela já faz 20 anos que ela não esquece disso, então ela acaba trazendo um sofrimento muito maior do que já... Sim, nessa perspectiva dialética, a gente não ignora aquilo que aconteceu com a gente, claro que não. A nossa história, ela persiste, ela faz parte de você. A questão está o que você vai fazer com isso hoje. Se te chamaram de gordinho há 20 anos atrás, o que você vai fazer com isso hoje? Sim. Se te rejeitaram, se realmente fizeram algum dano para você, a questão é que você não consegue voltar lá para resolver, você resolve isso hoje. Então todo esse passado ele é presente a partir da atualização que você faz desses conteúdos. Tu escolhe colocar o passado no aqui e agora, né? E aí é muito difícil, porque como eu falei para você, culturalmente falando, nós não somos levados a lidar com isso. A gente sempre está numa relação passiva. Eu costumo dizer que a visão biológica é uma visão passiva. Por exemplo, se você, vou voltar à questão de quebrar a perna, se você quebra a perna, o que você vai fazer? Você vai no médico, o médico vai colocar gesso e vai falar assim para você, 3 meses de molho, com o pé levantado. Você não tem que fazer nada, você é obrigado a não fazer nada, é repouso total. Sim. Você tem que tomar medicamento anti-inflamatório e esperar calcificar os ossos. Então você é passivo nessa história, você tem que esperar. Então quando você vai, e isso é um modelo médico, quando você tem algum problema no organismo, você toma um medicamento e espera o medicamento fazer efeito. No processo terapêutico, aí eu volto mais uma vez a ficar empolgado com a psicologia. Quando você vai fazer terapia, o ativador é você. Sim. Você é o ativo. Não dá para você sair da terapia, cruzar os braços e falar assim, não, agora tudo que eu vi na terapia vai se cumprir na minha vida. Não, você tem que ser esse agente. Não é modelo médico, não é modelo biológico. Então, quando você começa a entender as questões sobre você, você tem possibilidade de tomar decisões. Você tem possibilidade de criar o teu caminho, o teu destino, e isso muitas vezes é muito difícil. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que na 3ª sessão ela foi sair do consultório, ela olhou para mim e falou assim, poxa vida, Deus, era muito bom enquanto eu só chorava. Nossa! Por que ela falou isso? Porque enquanto ela chorava, ela não sabia resolver os problemas dela. Agora ela entendeu, ela tem que tomar decisões. E as decisões agora. Então tem aquela tal história da ignorância ser uma benção, só que não tanto, porque quando você não sabe, você realmente coloca a responsabilidade em outros. Porque fulano não me deu a oportunidade, porque o mundo é injusto, porque eu sou assim, porque eu sou aquilo outro. Quando você entende que você é protagonista da tua história, isso é outra coisa que eu acho que faz diferença, exatamente. Sim. Eu já fiz terapia, né, Adilson, e assim, ó, quando eu acho assim, que o terapeuta foi muito importante para mim, muito mesmo, só que ele não resolvia meus problemas, mas ele me dava direção para eu resolver meus problemas. Então ali, eu saía dali determinado em aplicar aquilo e foi bem rápido o resultado que eu consegui. Então assim, eu sou muito grato à terapia, né? E assim, ó, mas hoje, Adilson, no teu consultório, o que mais entra? Pessoas com depressão ou pessoas com ansiedade? Ou é um misto aí de tudo? Essa é uma boa pergunta. Porque se a gente for parar em termos estatisticamente, eu vou falar da experiência que eu tenho no meu consultório. É gritante o pessoal com ansiedade. Hoje no teu consultório é a ansiedade que mais gritante. A depressão, porque a depressão ela tem um estágio, vamos dizer assim, né, Thiago? Então, por exemplo, tem pessoas que têm depressão menor. A depressão menor, ela tem aquela questão depressão menor, tem depressão menor e depressão maior. Olha só a depressão menor que eu vou te dizer. A depressão menor, ela tem um grau de implicação, mas a pessoa, a custo, dá conta da vida dela. De quando em quando ela sai de casa, ela até vai para terapia.
Mas quem tem depressão menor não sai de casa. Então você pode ter depressão maior com ideação suicida, você pode ter depressão maior com surtos psicóticos, Sim. você pode ter depressão maior com delírios e alucinações. Então é muito complicado essa questão da depressão. Então dificilmente uma pessoa com depressão maior sai de casa para ir para psicoterapia. Então ou ela está internada, né? Ou ela está em alguma instituição, ou ela tem que ser atendida em casa. Sim. Então as pessoas que te procuram estão numa depressão menor, e eu arrisco dizer que muitas vezes nem estão em depressão. Né? Elas estão num processo de lidar com perdas, né? Com frustrações, Sim. mas acham que estão depressivas, estão com o humor para baixo, vamos dizer assim. Sim. Agora, a maioria das pessoas vem por conta da ansiedade. Por conta agora dessa questão do pós-pandemia, é gritante. Não é por acaso Sim. que o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo. Você sabia disso? Não sabia. Outra coisa que eu não sabia também era que o psicólogo ia até na casa. Não sabia que... Não sei, tu faz isso? Vai até na casa? Já teve casos que a gente acompanha, a gente chama de AT, né, que é acompanhante terapêutico. E ter pessoas com depressão maior que era preciso de uma intervenção em casa. Ela não consegue sair, não consegue fazer suas coisas. Alguém, de uma forma técnica, tem que acompanhar ela no cotidiano. Sim. E isso ela não quer sair de casa mais pela depressão ou mais pela ansiedade? Não, depressão. 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 Mas olha, a pessoa chegar num nível dessa de não querer, assim, tipo, a pessoa tem que ir até lá, né? E depressão maior mesmo. Fácil. Não sei se como as pessoas chamam de depressão profunda, né? O DSM chama de depressão maior, que é aquela situação em que a pessoa não consegue realmente reagir. E tu falou ali no teu consultório hoje, então vai mais pessoas na ansiedade, tu acabou falando ali sobre o pós-pandemia, né? O pós-pandemia, tu acha que afetou muito mais do que no passado, do que a própria pandemia mesmo? No pós, tu tá dizendo que tá pior, então? Então, por incrível que pareça, né, a gente acha que a ansiedade teve um pico durante a pandemia. Mas o que a gente está vendo é o pós-pandemia gerando mais ansiedade ainda nas pessoas. Porque você tem toda uma configuração de estar confinado na sua própria casa, e agora as pessoas saem para os seus ambientes e muitas delas, Thiago, desenvolveram estresse pós-trauma, desenvolveram TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, na pandemia. E tem muitas pessoas, inclusive, que desenvolveram psicossomáticas com reações pós-Covid que não é orgânico. É psicológico. Né? Ainda eu atendi uma paciente aí uns dias atrás, que ela falou que o médico, aí eu não tenho evidências para isso, até fiquei surpreso quando ela falou isso, ela falou que o Covid, na verdade, ele desencadeou uma deficiência que as pessoas têm no organismo. Então, por exemplo, se você tinha uma deficiência de pulmão, você desenvolveu um sintoma pulmonar depois do Covid, e assim sucessivamente. E tem pessoas que não tinham nenhum dano orgânico, desenvolveu questões emocionais. A pessoa ficou ansiosa, ficou deprimida, desenvolveu estresse pós-trauma, e aí por conta de uma situação que ela não tinha antes. E essa paciente foi justamente isso. Ela não tinha nenhuma implicação emocional. Depois do Covid, não teve nenhuma reação de corpo, mas ela desenvolveu ansiedade, pânico. Sim, né? Eu vi uma reportagem sobre uma enfermeira, ela não conseguia entrar mais no hospital. Sim. Ela desenvolveu, de certa forma, assim, que ela não conseguia, não tinha jeito, ela procurou terapia, né? Porque ela não conseguia mais entrar. E ela estava prestes a se aposentar, entendeu? E ela estava ali e ela não conseguia mais. Né? Assim, Adilson, hoje, qual é o ponto-chave, assim, que tu fala assim, corre rápido com um psicólogo? Que tu fala assim, não, demorou a procurar um psicólogo, tem que procurar. Então, deixa eu falar para você alguns sintomas orgânicos e cognitivos, que as pessoas que estiverem escutando a gente, que começar a perceber isso, eu sempre costumo dizer que nós psicólogos ainda não trabalhamos com prevenção ou promoção à saúde mental. A gente trabalha com contingência. As pessoas nos procuram quando não dão conta mais de resolver os seus problemas. Sim. Mas existem pequenos sintomas que as pessoas já podem notar no cotidiano, que é um alerta para você tirar um tempinho e resolver isso. Né? Então, só um pouquinho antes de tu falar os alertas. Pessoal, eu quero, para você que está nos assistindo aí, eu já fiz terapia, tá? Eu não tinha, ele vai falar dos sintomas aqui agora, eu não tinha sintoma nenhum e eu procurei terapia. Gente, foi muito importante na minha vida a terapia, fez muito bem para mim, tá? E eu quero dizer para você que está nos assistindo aí, se a sua vida, preste atenção no que ele vai falar agora, e se for necessário, procure sim um profissional que vai te ajudar muito.
Pode ir. O que é interessante, o que eu vou dizer, Tiago, é que dificilmente as pessoas que estão escutando, até nós mesmos aqui, já não tivemos isso, né? Então, olha só que coisa interessante o que eu vou dizer. Então, de repente, do nada, as pessoas começam a perceber alergias, né? Começa a dar uma coceira no braço, no outro braço, no pescoço, pelo corpo, e ela vai no dermatologista e não é alergia nenhuma. Algumas pessoas, inclusive, acham que é intolerância à lactose. Que incrível, né? saber disso. E aí, de quando em quando vem e passa, né? De quando em quando vem e passa. Ou tem pessoas, por exemplo, que tem aquela sensação de náusea, né? Vomita, não vomita, mas não comeu nada que fez mal, mas aquela sensação baixa a pressão. Tem pessoas que ficam meio tontas, acham que é labirintite, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm gastrites, ou tipo úlceras, né? Úlcera nervosa, que a gente chama, né? E aí é por questões emocionais, não, do nada. Assim, mas do nada eu comecei a sentir isso. Asma, né, com problemas respiratórios, sufocamento e tal, tem que usar bombinha. Tem pessoas, por exemplo, que quando estão nervosas, em algum momento começam a coçar a cabeça, coçam a ponto de tirar sangue, né? Ou algumas começam a morder, não é roer unha necessariamente, mas começam a morder o canto do dedo a ponto de tirar pedaços. Sim. Tem pessoas que se beliscam, né, e começam a também fazer ferida. Então, ou tem pessoas, por exemplo, que têm dores musculares, né? Dores nas costas, na parte lombar, ou até mesmo nos pulsos, e aí tomam lá um remédio para fibromialgia e nunca passa, né? Mas esses sintomas, eu estou dizendo que eles vão e voltam, né? Em algum momento vão e voltam. E a pessoa toma medicamento, eu não estou dizendo que é uma questão orgânica, porque você toma medicamento, ela resolve. Sim. O que eu estou dizendo é que você não resolve mesmo com medicamento, mesmo com massagem, mesmo e continua, de quando em quando continua, né? Então, doenças somáticas é isso. Agora, tem também alguns sintomas cognitivos. O que são sintomas cognitivos? Do nada você começa a esquecer coisas fáceis. Começa a esquecer nome de pessoas, começa a esquecer nome de rua, datas comemorativas, não sabe mais onde você coloca a chave, o teu celular, o teu óculos. Misericórdia, tem que você começa a ficar esquecido, de volta. né? Ou você começa a ter pequenos acidentes em casa, começa a quebrar a louça, começa a bater a perna, o braço, mas você não era distraído assim, você não era desastrado assim. Tem pessoas, por exemplo, que perdem a concentração, acham que tem TDAH, mas ela não era assim. Agora não está conseguindo mais prestar atenção nas pessoas, fica vagando. Tem pessoas que têm a noção de estar emburrecendo, sabe? Você não aprende as coisas mais facilmente, as pessoas têm que explicar para você várias vezes, e você tem que escutar, e mesmo assim você não compreende. Né? Tem pessoas que, por exemplo, têm aquela sensação do déjà vu. Pô, parece que eu já vivi isso aqui em outro momento, aí não sabe se já viveu ou não viveu. Você tem aquela sensação de despersonalização, parece que você não está nesse lugar, ou você está em casa, ou na casa da sua mãe, ou outro lugar. Você parece que fica meio perdido no tempo. Ou você tem dificuldades para dormir, né? Você trabalha o dia inteiro e pensa assim, poxa vida, quando eu chegar em casa eu vou tomar um banho, vou pra cama, eu vou dormir que nem uma pedra. Aí você toma banho, quando você deita morrendo de cansado, você olha para um lado e não consegue dormir. Vira para um outro, vira para o outro lado e não consegue dormir, ou acorda várias vezes durante a noite, ou tem pesadelos, ou até consegue dormir 8 horas por noite, mas acorda mais cansado do que estava antes de dormir. Bem, se alguém está sentindo isso, Tiago, ou se alguém já percebeu um desses sintomas, isso é sintoma de ansiedade. Tá na hora, se você são pequenos, porque algumas pessoas dizem assim, não, é porque é estresse do trabalho, é final do ano, é porque eu estou preocupado com alguma coisa. Ok, ela até pode ser relacionada a uma situação, agora se você não cuidar disso, né, ela pode se transformar em algo maior e aí levar você a procurar. Uma hora a conta chega. Exatamente. E vem, eu costumo dizer que a hora que a conta chega, ela vem assim e ela não faz fiado e a conta é cara. Sabe? Então assim, você que está aí, se prestou atenção em algum sintoma desse aí, não deixe para amanhã. Procure um psicólogo, vai te ajudar muito. Então assim, as pessoas ficam procrastinando, né, Adilson? Não vou procurar um psicólogo. Eu costumo dizer assim, a pessoa está com problema igual tu falou da perna, procura um ortopedista. Um problema no coração, vai no cardiologista. Mas um problema na mente, não, psicólogo eu não vou. Não, eu vou para o jejum, eu vou para oração. Claro que jejum, oração, procurar uma ajuda espiritual é muito importante. Deus, ele cura mesmo. Eu acredito que Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Só que Deus deixou essas ferramentas pra gente, né? E as pessoas têm muito preconceito com o psicólogo. Elas não querem, eu não sou louco. Vou procurar um psicólogo para quê? Eu não sou louco, não preciso disso.
né? Isso é um tabu, né? Que não é que as pessoas procuram um psicólogo e tá louco, não. Tá procurando um psicólogo porque realmente precisa de ajuda, né? E é interessante o que você falou, para você entender como que é importante essa questão de você entender o acompanhamento psicológico como algo, só quando você está mal. Eu sempre brinco que eu nunca tive alguém que chegou para mim no consultório e falou... E eu sempre pergunto, né, o que traz a pessoa assim. E teve um dia que teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: olha, está tudo bem comigo, né? Minha família está bem, o meu filho está bem, eu estou ótimo. Eu só gostaria que você não me ajudasse a estragar tudo. Ele falou, né? Eu vim te procurar para você me ajudar a manter a minha vida boa como está e que eu possa melhorar cada vez mais. Então isso é trabalhar com prevenção ou promoção à saúde mental e não necessariamente você procurar um profissional quando as coisas estão indo mal na sua vida. As pessoas deixam para a última hora, né? Exatamente. E quando vê, ele já não está no estágio muito avançado. E assim, Adilson, a pessoa, ela tá ali na terapia com você, não tá resolvendo, ela tem que ir para um psiquiatra? Como é que funciona isso? Pra gente tá fechando aí assim, né? Então, isso é bem legal porque de uma certa forma, esse bate-papo, vamos supor, entre psiquiatria e psicologia, não foi tão amigável assim, Thiago. Né? Teve alguns anos atrás em que o psiquiatra e o psicólogo não se davam. Né? O psiquiatra, ele criticava o psicólogo dizendo: oh, esse negócio de cura pela fala não existe, isso aí é um paliativo. O psicólogo dizia: oh, esse negócio de medicamento você tira a subjetividade do sujeito, não deixa ele ativo, então um se dava com o outro. A partir da década de 1990 até 2000, que é considerada a década do cérebro, né, tudo que a gente sabe sobre a estrutura cerebral foi completada naquela década ali. Os estudos em psicoterapia mostraram para a comunidade científica o quanto a cura pela palavra muda a circuitaria neuronal, que não é nada estranho para nós psicólogos. Né? Se um abraço cura, imagina. Se a gente for olhar que a cultura muda a circuitaria neuronal, então hoje nós temos uma geração de psiquiatra e uma geração de psicólogo conversando. Né? Eu tenho muitos psiquiatras amigos e a gente acaba compartilhando pacientes. Então sim, tem muitos casos que o paciente precisa tomar medicamento. Né? E tem muitos casos que o psiquiatra só ele suspende o medicamento a partir de um aval de um psicólogo. Né? Então hoje, o que rende mais rápido? Legal essa, né? Comunicação. Psicofármaco e psicoterapia tem uma resposta muito mais rápida do que só psiquiatra ou só psicólogo. Então, se você chegar nesse nível de tomar medicamento atrelado à psicoterapia, porque o que acontece? O medicamento ele regula o teu humor, vamos supor assim, e você tem condições de trabalhar aquilo que está te incomodando, aquilo que é a causa psicológica. E aí você consegue deixar o medicamento entendendo as suas questões. Se você não trabalha um ou outro, ou você toma medicamento por um bom tempo, ou automaticamente você não consegue trabalhar no processo de psicoterapia. Então, se você tem lá um profissional da sua confiança, psiquiatra e psicólogo, é muito melhor do que um ou outro. É importante. E você que está em casa nos assistindo, a gente vai trazer um psiquiatra no nosso canal, Resenha com Propósito, para também estar trazendo todas essas informações para você, para estar te ajudando. Adilson, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo é precioso. E assim, ó, pessoal, você que aí nos assistiu, deixe seu comentário. Se quiser que o Adilson participe de volta, se você tem alguma pergunta relevante, se algo relevante tocou você, escreva aí, comente, faça o seu comentário. Adilson, suas considerações finais aí. Tiago, mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer falar sobre tudo que diz respeito a aspectos psicológicos, a poder contribuir com relação a entender de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, compreensiva com relação ao senso comum, porque a gente vê tantas pessoas falando as coisas aí, muitas vezes as pessoas ficam confusas, né? Me coloco à disposição sempre que precisar, né? Obrigado. E se o pessoal quiser de repente compartilhar alguma coisa, eu gosto muito de responder e também conversar com as pessoas que estão interessadas. Hoje em dia tem muitos psicólogos, os coaches por aí, então. Né? Tem bastante, né? Adilson, muito obrigado, tá bom? Ok.